Ok. Gente, boa tarde. Né? Boa tarde a todas as nossas convidadas e os convidados também que estão aí nos assistindo. E hoje nós vamos ter uma tarde muito gostosa, vamos conversar sobre um tema muito gostoso que a gente preparou com muito carinho, né? E convidamos pessoas super especiais também, que é o poder do propósito e a reputação para recuperação e longevidade. Fiquei pensando que não é só recuperação, né? É o poder do propósito e reputação para a gente passar por isso aí e sair ali na frente mais forte, mais poderosos ainda, né? Então, essa que é a discussão de hoje. E é o tema, uma introduçãozinha, né, que para a gente poder começar a pensar que é isso, né, que a crise ela impôs novos desafios aos negócios, colocou em xeque o propósito, a reputação das marcas, e hoje nós temos, então, assim, temos que conversar sobre isso, né? Como é que nós queremos compreender, né? Como é que esse novo contexto, o que esse contexto traz para as marcas, o que esse contexto traz para a reputação das empresas. E para isso nós convidamos, né, a Maria Cláudia. Maria Cláudia, ela é advogada, diretora de assuntos corporativos da Mondelez Brasil. Nós temos a Ana Luísa Almeida, que é a nossa professora querida, né, professora de reputação e gestão de crise, professora da Fundação Dom Cabral, né? Então nós agradecemos muito. Nós estamos aí com a Luciana, né, colega de luta, Luciana Faluba, professora de marketing. Eu sou a Áurea Ribeiro, professora de marketing também aqui da Fundação Dom Cabral. Né? Então, gente, nós vamos fazer algumas perguntas e vocês, por favor, sempre que quiserem, coloquem as perguntas aí no chat, que ou eu ou a Luciana, né, nós alternadamente, nós vamos ler e colocar as perguntas para as nossas convidadas, tá ok? Bom, muito bem, Áurea. Valeu, obrigada. Boa tarde a todos. Vamos começar, então, agora a nossa rodada de conversa virtual. E eu queria já começar colocando uma pergunta para as nossas convidadas. No caso, vou perguntar primeiro para a Ana Luísa. Ana, nós estamos vendo que no atual cenário de negócios, com a crise do coronavírus, do Covid-19, muito tem se falado sobre propósito empresarial, papel das marcas, reputação das empresas. Então, para começar essa conversa, eu gostaria que você esclarecesse para nós que relação é essa entre os conceitos de marca, reputação e propósito. Nossa Senhora, acho que nós vamos entrar a noite adentro. Gente, boa tarde para todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. É um prazer imenso trabalhar esse tema que cada vez mais eu acho que, se já era um grande desafio para as organizações, a gente está vendo que isso, com este momento agora do coronavírus, isso exponencialmente traz uma força maior ainda para as organizações. Né? E, né, basicamente, quer dizer, o que a gente pode entender da marca, da reputação e do propósito de uma organização? Primeiro, a gente tem que entender que a marca é um processo de construção de sentido. E essa construção de sentido ela vai se dar com todos os atores sociais que interagem com a organização. Ele é um processo e em cada oportunidade a organização se posiciona. E agora, se a gente imaginar, a marca está numa evidência muito grande, porque todos querem saber e querem ver o que as empresas estão fazendo. Né? Como é que as empresas estão cuidando das pessoas? Como é que elas estão lidando com os desafios? Quais as empresas estão tendo competência para se mobilizar e para ser protagonista neste momento? E a empresa que consegue fazer isso de uma forma que entregue valor para a sociedade, ela, sem dúvida alguma, ela vai fortalecer a sua marca. Quando a gente fala de reputação, a gente está falando de um julgamento, e esse julgamento, as pessoas vão olhar aquilo que a empresa está fazendo, aquilo que ela está entregando como promessa de marca, e vão analisar criticamente. Ou seja, as empresas vão ser reconhecidas como empresas que estão
trazendo benefícios para a sociedade, reconhecendo o momento e o papel que elas têm, reconhecendo, inclusive, que este papel é maior do que até então o que ela fazia, né? Se a organização já tinha estabelecido um relacionamento com fornecedores, clientes, empregados, agora a resposta tem que ser para a sociedade como um todo e, em alguns momentos, não só para o Brasil, mas para as empresas globais, elas têm que dar uma resposta para o mundo. E esse julgamento vai fazer com que elas sejam mais ou menos admiradas, com que elas tenham uma legitimação maior ou uma legitimação menor. Né? E o propósito é que adiciona tudo isso. Porque o propósito qual é a razão, é a essência da organização. Qual é a razão da organização existir? E agora a pergunta será que a gente precisa da sua empresa? Sua empresa vai fazer falta? Né? O que a sua empresa traz, né, para a sociedade como um todo? Nós precisamos, e olha que a grande discussão hoje é exatamente isso. Nós estamos vulneráveis, frágeis, e a gente quer entender aquilo que tem valor e aquilo que a gente precisa. E as organizações, neste momento, elas têm que mostrar qual é a razão delas existirem e o que elas podem fazer. Né? E há uma interdependência entre a marca, a reputação e o propósito. Quanto maior for, quanto mais forte for este propósito, essa razão de existir, melhor será a projeção da sua marca e o reconhecimento das pessoas em relação a essa força de marca gerando valor para a reputação. Então, é uma interdependência e isso tem que ser feito de uma forma extremamente honesta com as atitudes e os valores das organizações. Ou seja, foram realmente colocadas em xeque, né? Porque houve um abalo aí, né? E é muito interessante que todas as pesquisas têm mostrado isso, que a sociedade está esperando das marcas, está esperando das organizações, esperando, vendo como que elas vão liderar essas mudanças, né? Como é que elas vão reagir, como é que elas vão liderar as mudanças que estão sendo provocadas aí. Né? Então, isso está sendo uma exposição geral, quer dizer, precisa transparência, agora o propósito à prova, né? Mas, então, o propósito à prova e a gente vê que as organizações elas estão dando resposta. Né? As organizações estão fazendo, seja construindo hospitais, seja consertando respiradores, seja mobilizando voluntários para trabalhos, seja buscando a descoberta da vacina, né, cientificamente, mas principalmente no Brasil. Né? O Brasil revelou o quê? Nós temos 60 milhões de pessoas na vulnerabilidade. Isso é maior do que a Espanha. E essas pessoas estavam o quê? Invisíveis. Nós não reconhecíamos. As empresas não olhavam para essas pessoas, o Estado muito menos, porque essas pessoas nem cadastradas elas estavam, nem CPF elas tinham. Né? Então, agora, as organizações estão tendo que se mobilizar com algo que é solidariedade, compaixão, contribuição e engajamento. É um novo papel. Não, Maria Cláudia, agora para você essa, né, Maria Cláudia, que a gente quer entender, a gente ouviu muito falar, né, do que a Mondelez fez durante, né, toda essa pandemia, é um papel super interessante, né, quer dizer, cumpriu o seu propósito, teve um papel super relevante na sociedade, e a gente queria ouvir de você, o que a Mondelez fez, conta para a gente, porque nós queremos nos inspirar com vocês. Oi, boa tarde a todos, me ouvem bem?
As conexões estão um pouco difíceis. Bom, mas a Ana me inspirou aqui, já que nós estamos falando de propósito, nas últimas semanas eu acho que foi o período em que a gente, nos últimos anos, viveu mais o propósito da Mondelez. Principalmente em razão de como é que nós vamos mostrar a nossa utilidade à sociedade diante daquilo que nós fazemos. E o que é o nosso propósito? E a gente pergunta, muitas empresas nem sabem quem é a Mondelez, né? A Mondelez é uma empresa relativamente jovem, nós temos 7 anos de existência, quase 8. Ela nasceu de um spin-off entre a Kraft e a Mondelez é a empresa que surgiu e que é uma empresa 100% dedicada a snacks no mundo todo. E o nosso propósito está exatamente em volta disso, de como é que a gente empodera as pessoas para consumirem o snack certo, na hora certa, feito da maneira correta. Então, sendo uma empresa nova, Mondelez, todo mundo diz, mas o que é esse nome, né? Na verdade, ele é uma contração, né? Foi feito um concurso que é uma contração do monde em latim, mundo, né? Com a expressão fantasiosa de delícia. Então, é Mondo Delice. Então, e a gente tem uma presença global. A gente é uma empresa da Fortune 500, a gente se orgulha de também ser membro do Standard Poor's 500, da Nasdaq 100, a gente também está no índice da Dow Jones de sustentabilidade. Aqui no Brasil, embora a gente tenha marcas globais, a gente tem um monte de joias locais, né? E se eu disser aqui só algumas marcas, vocês vão saber exatamente quem é a Mondelez. Nós somos a empresa que detém marcas como a Lacta, Diamante Negro, Shot, Bis, Clube Social, Biscoito Oreo, Traquinas, Amandita, Bebida em Pó Tang, Halls e Trident, para lembrar todas as categorias. E também na categoria de spreads, nós somos proprietários do Cream Cheese Philadelphia, mundo afora. Nós somos uma empresa que, em 2019, teve 26 bilhões de dólares de net revenue, somos 80 mil pessoas no mundo todo, em mais de 150 países e com um investimento desde 2012 da ordem de 800 milhões de dólares. E nós estamos falando não só de doações desses produtos, porque é um grande veículo que a gente pode devolver para a sociedade o tanto que a gente tem, não só em produtos como em dinheiros, e também com um programa de sustentabilidade da cadeia do cacau, especialmente, embora a gente tenha de outras cadeias, que é o Cocoa Life, que é o Programa Mundial de Sustentabilidade da Cadeia do Cacau. Ou seja, o nosso compromisso é que até 2025, todo o cacau que nós utilizamos para produzir essas delícias, né, para o consumidor, sejam provenientes de fontes sustentáveis, com a produção que nós fazemos aqui no Brasil, tanto na Bahia quanto no estado do Pará. E essa estratégia mundialmente parece estar dando certo, a Mondelez vem crescendo, obviamente que nas últimas semanas, com toda esse solavanco no mundo, não é? As empresas estão num pequeno sobe e desce, mas a nossa estratégia tem dado certo. Mas o que a gente ia fazer nesse momento tão difícil? Como é que a gente encantaria o nosso consumidor, né? Sendo uma empresa de produtos de bens de consumo não duráveis, de fácil consumo, muitas nossas marcas por impulso, como é que nós íamos encantar o consumidor, fazer com que aquele que não conhece, que descobrisse, que considerasse, que comprasse, que experimentasse, para que ele pudesse amar os nossos produtos num momento tão delicado? Bom, eu vou contar para vocês aqui um pouco do que nós fizemos num período que é muitíssimo importante para nós, como empresa de snacks e dona da marca icônica da Lacta, que é líder de Páscoa há muitos anos no Brasil. Imagina o que é você passar 365 dias do ano planejando um evento, né? E em 2 semanas do dia D, você precisa repensar tudo, sendo que muito da sua lucratividade do ano depende desse movimento e dessa sazonalidade, e também tem um conteúdo muito emotivo para a maioria das pessoas, não só do ponto de vista religioso, né? A Páscoa é comemorada em algumas religiões do mundo, mas com esse sentimento de renascimento, de superação das dificuldades, né?
Parece bem assustador, né, esse quadro que eu estou pintando a vocês, mas foi exatamente o que aconteceu isso. E nós nos recusamos que a gente perdesse nesse momento e que a gente não pudesse ser capaz de entregar ao consumidor os produtos que ele tanto gostaria e que ele consome há tantos anos na época da Páscoa, mesmo diante de uma dificuldade e do enclausuramento que as pessoas também estão surgindo. Mas o fato é que a Páscoa aconteceu aqui, né? Nós tivemos que mudar inteiramente o nosso ciclo de marketing e de vendas, devido ao impacto da pandemia do Covid, as pessoas trancadas nas suas casas, a gente sem poder entregar os ovos. Nós tivemos a sorte de que os nossos produtos chegaram aos pontos de venda, houve tempo de que eles tivessem chego antes do ponto de venda, antes do lockout. O que é importante é que Páscoa para nós significava cerca de 20%, né? E como é que o consumidor ia passar por esse momento tão delicado sem as marcas que ele tanto ama, né? Como o próprio Ovo Lacta e os outros temáticos. Posso dar o exemplo, o Sonho de Valsa, o Ouro Branco, o Shot, tantas marcas que as pessoas consomem há tanto tempo. E aí nós resolvemos que nós íamos fazer uma operação de guerra e que nós não íamos nos dar por vencidos e que nós levaríamos, sim, esse ovo à casa do consumidor, não importasse o quanto fosse difícil, né? Obviamente que durante todo esse período, e eu também fui responsável por toda a gestão da crise, continua sendo do grupo de situações especiais que a gente tem na companhia. Eu lidero um grupo de 27 profissionais envolvidos na gestão dessa crise, e a primeira coisa é que a gente mantivesse a segurança e a saúde dos nossos colegas. Então, já há muito tempo, nós começamos a testar a temperatura das pessoas, nós começamos a fazer uma desmobilização de toda a corporação, das áreas que eram possíveis, a fim de que a gente garantisse que os nossos produtos fossem produzidos e chegassem à mesa do consumidor, mas garantindo, obviamente, a segurança e a integridade física e a saúde dos nossos colaboradores, né? Ou seja, a gente também concentrou o fluxo em 3 vertentes de trabalho, né? Vendas, comunicação e comunidade. E foi impressionante a gente ver o trabalho dos nossos times no campo, principalmente dos nossos promotores, do orgulho, apesar de todos os protocolos de saúde estarem sendo seguidos, o quanto eles se sentiam orgulhosos daquilo. E uma coisa que gerou um impacto muito positivo em tudo isso foi que nós conseguimos, no meio disso, incluir todo o nosso time de promotores no campo, cerca de 2.500 pessoas, no Yammer, que é aquela ferramenta de comunicação interna. E isso fez com que eles não só pudessem dar visibilidade do extraordinário trabalho que eles estavam fazendo no campo, mas também participar e mostrar que, de fato, ia ter Páscoa, como efetivamente teve Páscoa, né? Nós, de tantas outras coisas que a gente fez, eu posso dar alguns exemplos de números para vocês. Nós produzimos mais de 9 milhões de ovos no Brasil, na Páscoa dos brasileiros, né? Então, não só, primeiro cuidando da nossa população interna, garantindo que as nossas operações prioritárias continuassem a funcionar, garantindo a segurança daqueles e protegendo aqueles que não precisassem estar tanto na linha de produção quanto na linha de abastecimento para o consumidor. E nisso nós são times multifuncionais, nós criamos uma estratégia de multi-stakeholder, porque nós não nos conformamos de que não tivesse Páscoa. Então, além de fazer todas essas modificações e adaptações necessárias internamente com o nosso time de Páscoa, vendas, produção, nós também incluímos outros stakeholders. Então, por exemplo, nós trabalhamos com afinco na Associação Setorial que representa o segmento de chocolates, que é a Abicab, junto com as associações supermercadistas, APAS e Abras, para que a gente prorrogasse esse momento, para que o momento da Páscoa pudesse ser vivido por mais tempo pelas pessoas que não tivessem oportunidade de comprar um ovo de Páscoa ou mesmo de fazer o ritual da Páscoa antes do período que ela efetivamente aconteceu.
E antes, também mantivemos um canal aberto com todos os governos porque com a experiência que meus colegas tiveram na China, a gente via muitas regulações diferentes acontecendo em províncias chinesas e até havendo uma certa dificuldade de circulação de mercadoria, circulação de insumos para a produção, bem como de funcionários. Então, estabelecemos linhas diretas com autoridades a fim de preservar não só a integridade dos nossos funcionários, mas a integridade da nossa produção. Fizemos para isso, para alavancar, nos utilizamos de algumas mídias que têm uma reverberação muito grande no Brasil. Então, para lembrar ao consumidor que nós teríamos Páscoa, além de 2 inserções de merchandising no Faustão, com o anúncio de uma doação histórica, pelo menos para Mondelez, de 500 mil ovos, a nossa média era da ordem de 10 mil, então 500 mil adiciona um pouquinho de complexidade. Nós também fizemos uma inclusão no BBB, no Big Brother Brasil, em que foi feita a caça aos ovos pelos participantes do programa, mostrando para o consumidor que a Páscoa permanecia como um momento de que não, mesmo cada um na sua toca, que era uma campanha que nós tínhamos, que foi o mote que nós desenvolvemos para as redes sociais, a Páscoa continua porque cada pedacinho ainda importava. Nós também lançamos uma plataforma de e-commerce em 48 horas, na verdade, 2 plataformas de e-commerce, para vocês terem ideia dos números, comparado ao ano passado, 693% de crescimento de vendas pelo canal e-commerce direto da Lacta, comparado ao ano passado. E nós também lançamos e firmamos parcerias inéditas, pelo menos para nós, porque nós firmamos tanto com a LASA, que é o grupo das lojas americanas, que infelizmente a maior parte está dentro de shopping centers que foram fechados, mas que nós movíamos esse volume que estava nas lojas americanas através de uma parceria com o Uber Eats e criamos uma loja no Uber Eats também. E impactos de TV, de forma clusterizada, a gente pode dizer que a gente atingiu cerca de 25 milhões de pessoas no Brasil durante a quarentena, mostrando a relevância do momento, com uma campanha bastante emotiva, com um alcance de mídias sociais também bastante interessante, e eu posso dar alguns números para vocês. Nós tivemos mais de 400 hits nacionais e na mídia nacional e na mídia local, 101 peças publicitárias entre entrevistas, e houve uma grande cobertura do interesse da Páscoa como sazonalidade do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista social, do quanto a gente estava fazendo feliz pessoas. Fiquei muito emocionada no dia que a gente doou 20 mil ovos para os profissionais de saúde do Hospital das Clínicas aqui em São Paulo. Foi um momento bastante emotivo para todos nós, nos preocupando com essas pessoas que estão na linha de frente para garantir a sobrevivência da população, né? Então, 104 dessas inserções foram em mídia de Tier 1, né? Nós doamos também ovos de Páscoa para os jornalistas, fizemos kits para os influenciadores, tivemos mais de 990 posts, né, social media, doação de Lacta, e fizemos uma série de vídeos que contavam essa história. E toda essa história começou com de que a gente não desistiria da Páscoa, com uma entrevista do nosso presidente. Ele está aqui há 4 meses somente, depois de uma longa carreira na Souza Cruz, de que ele dizia ao jornal O Globo de que nós não tínhamos desistido e que a gente continuava acreditando que a Páscoa aconteceria, né? Além de tudo que a gente fez da ativação do IEMER, dos nossos canais internos, a doação de ovos, vacinação, tudo isso acontecia ao mesmo tempo agora, né? Nós fizemos também um vídeo que prestava contas das nossas doações, com depoimentos das entidades beneficiadas, das pessoas que receberam essas doações, com a lista completa, porque eu também aprendi com a professora Ana Luísa de que quando você gerencia a reputação de uma companhia, você faz um compromisso público como esse, você precisa, de fato, comprovar e mostrar evidências de que o compromisso público assumido efetivamente ocorreu,
né? Uhum, Então, se eu uhum. posso contar em linhas gerais, isso foi tudo isso que aconteceu durante a Páscoa em 3 semanas, né? Onde nós tivemos, de fato, que nos reinventar. E o nosso presidente chegou agora, ele costuma dizer, que ele disse, eu nunca mais vou dizer que um grupo de pessoas não é um grupo de pessoas que tenha agilidade e que esse grupo de pessoas da Mondelez não tem agilidade, não podem se reinventar, porque nós, de fato, comprovamos que somos uma empresa que usa a metodologia Agile e que coloca isso a serviço de encantar o consumidor. E é motivo de orgulho muito grande para todos os times que trabalharam, muita gente envolvida para que isso tudo acontecesse, mas que faz com que a gente tenha acreditado, era uma sazonalidade, mas que nos coloca aí num caminho de manutenção das prioridades do negócio a partir do fim da quarentena, da Covid, mesmo porque o retorno será lento, né, pessoal? Uhum. O retorno não vai ser imediato, nós não vamos estalar os dedos e as coisas vão voltar a acontecer. O retorno será, de fato, bastante lento. Hoje mesmo eu estava revisando o protocolo global de como é que se espera que esse retorno ocorra, mas nós aqui na empresa já estamos trabalhando de como é que nós vamos lidar com essas prioridades e já temos bastante claro, a fim de que a gente não possa considerar o ano de 2020 como um ano perdido, né? De jeito nenhum. Mas, Maria Cláudia, porque a gente tem algumas coisas que eu ainda... Tem uma frase aqui que eu quero... Foi colocada por um participante, que eu faço questão de falar para você. Mas, assim, se eu puder resumir de coração, é sentir o seguinte, o que o propósito, né, faz? Quer dizer, o que pessoas imbuídas de um propósito tão forte, o que essas pessoas são capazes de fazer? Elas são capazes de mover uma operação de guerra, né? E as pessoas realmente envolvidas, engajadas. E olha o testemunho que está escrito aqui, que eu faço questão de falar para você. Sou testemunha do esforço e do comprometimento das pessoas nessa magnífica operação para atender o mercado. E em especial, aqueles que estavam na linha de frente do combate à Covid-19 e significativa parte da população vulnerável. A Mondelez imprimiu sua marca nos corações de todos nós. Então, eu acho que tudo isso, né? Vocês conseguiram... Até me emocionei. Né? Quer dizer, está no coração das pessoas, né? Essa é de coração para coração, né? De propósito, de coração para coração. Agora, Maria Luísa, você havia... Áurea, só um minutinho aqui antes, porque acho que nessa conversa, nessa história que a Maria Cláudia contou, tem 2 perguntas no chat que eu acho que faz bastante sentido a gente resgatar agora, que uma é perguntando, durante a crise, né, Maria Cláudia, era para você, qual que foi o principal desafio, né, nesse processo todo que você contou para a gente? O que você viu que foi o principal desafio? E tem uma outra que está pedindo também o principal aprendizado. Será que você consegue contar para a gente? Isso. Aí depois a gente vai para... Eu vou fazer ao contrário. O principal aprendizado é que a crise nos ensina demais e a crise possibilita que o ser humano faça coisas extraordinárias. Porque o que aconteceu aqui foi de fato extraordinário. Nós fizemos nós fizemos um evento que é o Town Hall da companhia, e nós fizemos um bem no meio da crise, um pouco antes da Páscoa. E o índice de engajamento das pessoas, que era da ordem de 78%, ele pulou para 94% durante a crise. Então, o que eu posso dizer que foi preciso muita resiliência, muita paciência para escutar, muita tranquilidade para entender o contexto e perguntar, fazer as perguntas pertinentes, porque não é simplesmente porque uma coisa é dita, uma coisa é posta, que ela é uma realidade irrefutável, né? Mesmo porque quando você se desafia, você pode ter grandes ideias, mas não necessariamente todas elas se tornam viáveis, porque você depende de uma série de pessoas para que elas sejam executadas. Então, o meu maior aprendizado é que a crise nos alavanca, nos desenvolve e cria, de fato, parece clichê, uma grande oportunidade, mas até nas minhas crenças pessoais, os momentos que eu tive de crise foram os momentos em que eu mais cresci como indivíduo e como profissional ao longo da minha vida. E muita paciência, muita interpelação, muita investigação, e muita resiliência, porque para a gente mudar, não sofrer com aquilo que a gente não pode mudar. Eu diria que
Esse é uma receita que também parece clichê, mas no que nós vivemos aqui nas últimas 5 semanas, eu diria a vocês que foi absolutamente necessário e fundamental. Uhum. Legal. Agora, Ana, bom, Ana, é porque a gente conversou bastante um pouquinho, né, Ana? Assim, e no mundo, Ana, como que as organizações, essa experiência da Mondelez é super bacana e ela revela muitas ações que outras empresas têm feito também, né? Mas a gente conversou um pouquinho, mas eu queria que você colocasse para a gente, assim, como que as organizações devem agir? Se você pudesse, escreve um manual agora. Como que as organizações devem agir? O que elas devem observar no momento desse? Olha, eu queria só destacar essa experiência da Maria Cláudia também realmente surpreendente, mas eu queria só deixar aqui que eu faço parte de um grupo da Aberge que reúne os profissionais de comunicação e é onde eles também colocam aquilo que eles estão fazendo. E é surpreendente o tanto que os profissionais de comunicação organizacional têm trabalhado nessa crise e como que eles têm reinventado e dando conta de ações e muito compartilhando e aprendendo uns com os outros. E acho que a Aberge possibilitou isso de uma forma extremamente inteligente. Então, eu acho que a gente, na crise, a gente encontra realmente algumas formas de trabalhar e de trabalhar melhor. Agora, quando você pergunta assim, o que as organizações devem fazer neste momento, né? E eu diria para você que é um manual, né? Quer dizer, mas eu diria para você assim, tem 3 grandes eixos, tem 3 questões que as organizações têm que fazer. A primeira coisa as empresas devem agir. Segundo, as empresas devem informar. E terceiro, as empresas devem apoiar. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Tá? As empresas devem agir, elas devem fazer algo importante neste contexto. Né? Não olhando para elas, mas olhando para a sociedade, o contexto, e aí sim mostrar responsabilidade social, entendimento de que elas fazem parte de um contexto maior, né? E que cada vez mais essas organizações têm que olhar para a sociedade como um todo e não apenas para parte da sociedade. Em segundo lugar, as empresas devem informar. Elas devem informar de uma forma muito clara e transparente o que elas estão fazendo e por que elas estão fazendo. E muitas vezes as organizações não têm respostas. Né? Isso que a Maria Cláudia falou, a gente faz as perguntas, mas você faz as perguntas, mas você não tem respostas. Você não sabe se aquilo vai dar certo ou não. Mas você tem que informar, mesmo que você corra o risco de se equivocar e ali na frente corrigir. O que não dá é para ficar esperando o momento de fazer uma comunicação, seja com os empregados, com o cliente, com fornecedores, com a sociedade. Então, tem que dizer o que a organização está fazendo. E, em terceiro lugar, apoiar. E aí, apoiar principalmente moralmente e emocionalmente. Né? Se nós temos que entender que as pessoas, neste momento, estão extremamente frágeis, inseguras, com medo, sem saber quando e como e o que vai ser o dia de amanhã, as organizações podem apoiar, mostrando, dando exemplos de coragem, mostrar um sentimento de que estamos juntos, né? Que conte conosco e que nós vamos e dar uma ideia de futuro, que nós vamos sair, que nós vamos ter um futuro com esperança. Então, este papel as empresas devem fazer. Quer dizer, 3 coisas: agir, né? E agir mostrando o que elas estão fazendo de uma forma bem efetiva na sua comunicação. E terceiro, apoiar moralmente e emocionalmente. Acho que se ela fizer essas 3 coisas, ela vai se posicionar de uma forma que ela terá um reconhecimento da sociedade que ela está fazendo o seu papel.
Luciana, posso fazer uma perguntinha que está aqui? Eu vou fazer para as duas, que eu acho super importante, é do Heraldo. Ô, gente, aquela observação que eu fiz foi do Celso, né, Celso Pedroso, e agora uma pergunta do Heraldo aqui. Ela está falando assim, Ana, mas eu vou direcionar para as duas, para a Ana e para a Maria Cláudia. Você acredita que a pandemia vai realmente aumentar o nível de consciência dos CEOs sobre a necessidade de conciliar crescimento do negócio com geração de valor social? Ou isso vai passar e a maioria vai voltar o foco mesmo para a sobrevivência do seu negócio, retorno aos acionistas, etc. E eu vou emendar isso aqui, achei super relevante. Bateu com... Parece que foi encomendada, né? Porque eu ouvi de um gestor, né, muito da área financeira e tudo, falou assim, esse negócio aí de falar que tudo vai mudar, de novo normal, é uma bobagem. Agora as empresas vão cuidar do caixa e tudo vai voltar ao normal. Então, eu me recuso a acreditar no papel da liderança das empresas. Eu acho que a sociedade espera isso, mas eu quero ouvir de vocês, porque eu tenho a minha opinião, mas eu quero ouvir da Maria Cláudia e da Ana Almeida. Nós vamos voltar tudo? Qual o papel dos CEOs? Eles realmente, você acha que eles vão perceber, vão ter um nível de consciência maior sobre o papel social? Eu não quero ser ingênua aqui, né? A primeira coisa é que eu acho que nós não podemos generalizar. Então, eu diria para você que a gente vai ter... eu lembro muito de uma metáfora, quando a gente começou a estudar mudança lá atrás, né? As primeiras mudanças que aconteceram, e um dos autores fazia uma metáfora de um trem na estação. Que as pessoas estavam ali, a mudança era o trem, e que algumas pessoas entram no primeiro trem e fazem a mudança do jeito que tem que fazer. O segundo fica esperando, será que esse trem vai mesmo para onde está falando? Vamos esperar o segundo trem ou o terceiro, e aqueles que não saem da estação, né? Então, eu acho que a gente vai ter líderes que vão entender e que vão reconhecer que a mudança é necessária. Por quê? Porque eles viram que as consequências são muito grandes para todos e eles vão ter outras pandemias, entre aspas, que pode ser uma questão ambiental, uma questão social, mas, enfim, a gente vai viver outras questões se nós não entendermos que o contexto mundial é algo que exige uma nova postura. Eu não sei se foi, acho que foi o Alain Touraine, que é um sociólogo francês, que fala: nós não estamos vivendo uma crise sanitária, uma crise da saúde. Nós estamos vivendo uma crise civilizatória. E se nós não entendermos que é uma crise civilizatória, e se nós não reconhecermos que a gente tem que olhar para, principalmente, este mundo da diferença entre riqueza e pobreza, nós não vamos ter ou fazer um movimento que o mundo todo precisa fazer. Né? Não dá para a gente ter o país mais rico do mundo, que é os Estados Unidos, com 28 milhões de pessoas que não têm acesso nenhum ao setor de saúde. Não dá para viver num país como o Brasil, que 60 milhões de pessoas não têm absolutamente o reconhecimento do Estado ou não tem uma política pública voltada para atender essa sociedade. E, na verdade, somos nós. Nós não reconhecemos, nós não olhamos, nós não percebemos. Né? A gente trabalha num mundo muito restrito, muito reduzido. Então, eu acho que, da mesma forma que eu falo das lideranças, eu falo para cada um de nós. O que essa pandemia mudou na sua vida? O que você vai fazer de forma diferente? Qual será o seu comportamento pós-pandemia? Então, eu acho que essa é uma pergunta que nós devemos nos fazer.
E a gente, assim como as organizações, elas podem viver sem sentido, ou seja, sem propósito, e não colocar o propósito em ação, e a mesma forma cada um de nós temos que ter o nosso propósito em ação. Né? Eu acredito muito nisso. Exatamente. Levamos Agora, uma coisa que eu acho importante, eu acho que a sociedade vai ficar, já vinha mais crítica, mas isso vai aumentar. E quando a sociedade se mobiliza mais, acho que haverá uma cobrança maior, seja do investidor, seja da imprensa, seja da comunidade, e isso, de uma certa forma, vai impulsionar também a organização a uma mudança mais rápida e maior. Agora, que eu não tenho dúvida de que algumas empresas, ao voltar, vão olhar para o caixa e vão cuidar do caixa, elas têm que cuidar do caixa, sim. É isso mesmo, né? Agora, o que eu acho que elas precisam de entender é que não dá para elas olharem para o caixa e desconsiderar o entorno. Não dá mais para você pensar no consumidor, no cliente, no produto e não entender que você faz parte de uma sociedade maior. Ana, Áurea, só assim, para complementar, antes da Maria Cláudia falar, porque está muito na linha do que a Ana estava dizendo, chegou uma pergunta aqui da Marina Carvalho, que ela está dizendo como decorrência dessa mudança civilizatória mencionada, com a qual eu concordo, ela diz, vocês projetam uma redução, alteração do consumo? Então, você está falando, não dá mais para olhar para o consumo, para o consumidor, para o cliente. Então, você imagina alguma alteração no consumo, Ana? E aí a gente passa para a Maria Cláudia responder. Olha, eu acho que essas novas gerações que estão chegando, elas já têm uma consciência maior e melhor. Eu acho que nós passamos por esse boom consumista que veio aí desde baby boomers até agora. O que eu acho é que as pessoas vão começar, já estão questionando, será que eu preciso realmente de ter uma casa? Eu preciso de ter um carro? O que eu preciso? O que faz diferença na minha vida? E eu acho que isso vai ser mais geracional. Agora, é um paradoxo. Ao mesmo tempo que a gente terá cada vez mais disponibilidade de bens e uma tendência de impulsionar o consumo, a gente vai ter um consumo mais consciente, sim. E eu acho que um consumo mais consciente, não só do que eu estou consumindo e do que eu estou usando, mas do reuso de produto, de reciclagem. Eu acho que a gente vai ter isso cada vez mais, aumentando um pouco mais, e principalmente compartilhamento. A economia do compartilhamento, eu acho também que ela cresce a partir de agora. As pessoas estão mais solidárias. Maria Cláudia, e você, o que você acha sobre o papel do CEO, se realmente as organizações, se os CEOs, né, elas vão realmente conciliar crescimento do negócio com geração do valor social? E aí, você também falou um pouquinho comigo hoje, a gente sempre conversa um pouquinho antes, né, sobre como é que vai ser esse novo mundo aí. Sem dúvida alguma. Que, obviamente, as empresas estão olhando para o caixa, gente. Quem não está olhando para o caixa? Mesmo porque nós somos no particular da Mondelez, é uma multinacional, tem as suas ações listadas na bolsa, e, obviamente, que olhar o que significa tornar uma empresa que é um instrumento de justiça social também, né? Porque a empresa está inserida dentro de uma sociedade, ela dá empregos, ela produz bens e serviços, então ela tem um papel social a cumprir. Do ponto de vista dos CEOs, eu não tenho dúvida, eu por exemplo, acho que estou com sorte, porque o nosso CEO em particular, ele já é uma pessoa que tem crenças bastante fortes no sentido de acreditar que nós, como uma empresa de bens de consumo, servimos ao consumidor e do jeito que ele quer, na hora que ele quer, com o price point que ele pode e ele quer pagar pelos nossos tipos de produto. Então, eu diria que na Mondelez já vinha caminhando há algum tempo, antes do Covid, uma completa revisão da maneira como a gente enxerga o consumidor e que, de fato, às vezes eu ouço colegas de outras empresas dizendo, e às vezes me parece que o consumidor é aquele tolo, né, que compra os nossos produtos, e a gente precisa aprender a colocar o consumidor no pedestal, porque é ele que vai determinar a sobrevivência
sobrevivência das organizações daqui para frente. Não só porque ele tem o poder de compra, mas é porque ele vai engrenar numa consciência maior de amplitude universalista, né? De que o jeito que eu consumo, como é que ele impacta o planeta, e nós podemos olhar aí agora, porque o ser humano não está transitando nas localidades, no meio urbano, no meio rural, o quanto a natureza está se refazendo nesse momento. Então, consumidor mais consciente, consumidor preferindo empresas com propósito, empresas que ele entende o que elas fazem e por que elas fazem e como é que elas se colocam, não só na mente, no seu consumo, mas no seu coração também. Isso é muito importante, é uma preocupação que a gente tem diariamente. E eu acredito que os CEOs que tenham essa crença mais arraigada vão fazer um efeito arrasto com os demais, porque eu acredito que nos próximos 20, 25 anos, isso é uma questão de sobrevivência das demais empresas. Estou vendo a Ana rir, eu estou achando que ela está contaminada, né, por toda aquela aura de reputação, de coisas, de projetos que nós gerenciamos juntos, mas eu tenho efetivamente essa crença. E eu tenho visto, de fato, muitas pessoas se questionando hoje, colegas que trabalham em outra empresa, profissionais liberais, de qual é o meu propósito nesse mundo de hoje, que vai mudar tão radicalmente depois dessa pandemia, né? Porque todo mundo fala de uma extinção do planeta, né? Tem muita teoria cataclísmica, mas olha só que interessante, né? Que o momento de reflexão é conosco mesmo, pelo encarceramento forçado que uma pandemia como essa nos força, mas também com aqueles com quem às vezes a gente está tão longe, mas tão perto, que são os nossos parentes, as pessoas que convivem com a gente. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas, tem muitas pessoas também com um desequilíbrio muito grande agora, a gente tem se preocupado bastante com o equilíbrio emocional das pessoas, mas eu acho que o mundo passa por essa obrigatoriedade de se voltar para dentro de si nesse momento, por uma mudança muito grande. Isso vai se refletir no comportamento corporativo das organizações, porque se não vai por bem, vai por mal, né? Porque o planeta também tem os seus ciclos, né? As organizações têm os seus ciclos, a economia tem os seus ciclos. Então, eu acho que daqui por diante, também não sou poliana, mas eu acredito num efeito arrasto de pessoas que têm uma mentalidade mais universalista e mais progressista, de que o modelo que a gente vem econômico, né, e de utilização dos recursos desse planeta, ele está exaurido, e que a nossa responsabilidade hoje, enquanto habitantes desse planeta ou representantes das organizações, sejam elas do setor público, do setor privado, temos um compromisso muito maior com a sua longevidade. Isso, eu ia até falar exatamente isso, porque eu provoquei com a história do caixa, mas é óbvio que todo mundo tem que cuidar do caixa, mas o que nós estamos falando aqui é sobre longevidade, né? É a gente cuidar do hoje para que a gente possa ter o amanhã, né? E esse cuidado hoje é que ele não pode ser tão limitado, que ele não pode ser só a venda vai ser consequência. E cada vez mais o consumidor vai escolher, vai preferir organizações que tenham sentido, que tenham propósito, que se preocupam com o planeta, que se preocupam com o longo prazo, né? Também... Sabe que lá na Mondelez nós temos um canal que chama-se Encantar o Consumidor. Por ali entra de tudo, mas é um trigger, é uma alavancagem para todos os funcionários da companhia de quais são as ideias, é um poço de ideias de como é que eu vou encantar o consumidor e fazer que ele prefira o meu produto ao invés do produto da concorrência. O que coloca propósito nas marcas de uma maneira bastante profunda, né? E o encantar o consumidor, vocês não têm ideia do que a gente recebe, da quantidade de ideias que 9.000 pessoas no Brasil colocam ali como alternativas de criatividade para encantar o consumidor. E essa parte é muito bacana, porque quem está na ponta tem muita sensibilidade também. Eu diria que são os que mais têm, viu? Porque eles interagem com o consumidor. E são consumidores, né? Eu acho que a gente... né? Eu tenho um caso de uma empresa, que eu não vou falar, óbvio, mas que tem muita reputação e não estava vendendo, né? Então, a gente tem que cuidar da reputação e da venda, né? Reputação sem venda não é nada, mas venda sem reputação também é curta, é voo bem curtinho,
né? Então, a gente tem que cuidar realmente dessas duas pontas. Gente, o último bloco, vamos, Lu? Vamos, já Vamos caminhando. lá, o último bloco. E tem uma pergunta parecida com essa aqui, que é falar sobre o futuro. Como que as empresas devem olhar o futuro, gente? Diante de tudo isso, e tem uma pergunta bem parecida com essa, que agora sumiu aqui, mas é justamente isso. Diante de tudo isso, como que as empresas devem olhar o futuro? O que vocês acham? Não só as empresas, mas as marcas, o propósito, a reputação, acho que nesse eixo. Olha, eu diria que eu acho que as organizações elas precisam de assumir ser mais protagonista na mudança social. Eu ouvi hoje um TED onde o entrevistado, que é o Jonathan Sachs, ele disse o seguinte: nós vivemos o ser humano, a gente vive sempre em duas arenas, a arena da competição e a arena da cooperação. E nos últimos anos, a gente, como ser humano e as organizações, nós vivemos muito, muito, muito na arena da competição, né? E esquecemos a arena da cooperação. Então, eu acho que o mundo mostrou agora que a gente precisa se voltar para a arena da cooperação. Então, eu acho que as organizações que vão se dar bem daqui para frente são as organizações que assumirem, primeiro, esse protagonismo em relação a entender as mudanças sociais e as organizações que realmente tiverem um impacto positivo na sociedade como um todo. E não as organizações que estiverem a reboque dos movimentos sociais. Então, aquelas que conseguirem entender a mudança social e se antecipar a essa mudança social, ela vai se dar bem. E aí, eu acho que ela deve, primeiro, procurar reconhecer quais são os sentimentos e quais as expectativas que as pessoas vão ter a partir da pandemia. E quando a gente olha hoje, certamente nós vamos poder afirmar que segurança, saúde e bem-estar serão 3 prioridades aí e que terão significado diferente. Na verdade, a gente está ressignificando a vida. A gente está ressignificando as relações. A gente está ressignificando aquilo que é importante. Eu estou falando do ponto de vista nosso. Né? O que é importante para mim? O que eu deixei de fazer e que não me fez falta? Né? E o que eu passei a fazer e que realmente fez diferença e que realmente foi significativo. As pessoas mudaram muito os seus comportamentos, né? Mudaram as suas atitudes, mudaram a sua relação familiar, mudaram a sua relação nas empresas, a relação de trabalho, a relação da chefia, mesmo porque as pessoas ficaram muito mais sem hierarquia neste momento. Então, a confiança passa a ser algo muito importante neste momento. Então, eu acho que as organizações têm que entender que confiança vai ser um valor muito grande. Eu acho que tem um autor, que é o Paul Argent, que ele já dizia lá atrás, e eu acho que agora isso se revela. Nós vamos ter as organizações boas e as organizações más, e uma terceira categoria, as organizações na qual a gente confia. E essas organizações serão as organizações que a gente vai querer estar junto delas. Então, eu acho que solidariedade, confiança, maior conexão que agregue valor, as pessoas vão cada vez mais buscar esta conexão, né? E as pessoas vão querer muito mais uma coisa que a área de comunicação tem que estar atenta, informação verdadeira. Eu acho que nós vivemos aí, tem 2 novos conceitos, que foi o conceito da infodemic e do boom surfing, né? Acho que a infodemic mostrou para a gente que a gente precisa de separar cada vez mais as informações
que a gente pode confiar, daquelas que a gente não pode confiar. E o segundo foi essa questão de você estar o tempo inteiro acessando informações, o que isso traz também para as pessoas. Então, eu acho que, do ponto de vista de informação, nós, do ponto de vista da comunicação, nós vamos ter que entender e trabalhar isso melhor. E, por último, não menos importante, quer dizer, tem duas coisas. Nós vamos ter uma valorização muito maior da ciência e da pesquisa. Tá? E nós vamos ter uma mudança também muito significativa em relação aos hábitos de consumo. Seja, por exemplo, o que se fala hoje do consumo de cultura imersiva, né? A quantidade de eventos culturais, que seja da orquestra sinfônica, que seja do que nós assistimos aí do One World Together, isso tudo nós vamos ter mudanças, né? Do teletrabalho, das compras online, de novas formas de interagir. Isso vai mudar a forma com que a gente consumimos quase tudo hoje. Mas, Maria Cláudia, eu queria ouvir muito bacana, né, o que a Ana Luísa colocou. Eu já anotei várias coisas aqui, mas eu queria, até do ponto de vista da Mondelez, assim, a partir dessa experiência que você viveu, como é que você acha, então, assim, que uma organização, e no caso, o que vocês aprenderam com isso? Como é que as organizações devem olhar o futuro? Como é que vocês vão agir? O que mudou? Como é que vocês vão passar a agir ou vão reforçar? Depois do que a Ana disse, eu acho que qualquer coisa que eu diga simplesmente é uma exemplificação do que nós vivemos. Mas nós podemos notar, tem várias pessoas aí que trabalham comigo também diretamente, assistindo essa webinar, nós passamos de um modelo absolutamente burocrático para um modelo de simplicidade e agilidade extrema. Né? Foi o que a necessidade nos mostrou. E a minha avó dizia que a necessidade faz o homem. Né? E aí, eu não posso dizer que a Mondelez, eu ainda vou cumprir um ano aqui, é uma empresa, eu diria que é disfarçadamente hierarquizada, porque você tem um ambiente aberto, as pessoas se comunicam, andam e vão até o lugar onde as outras estão sentadas, mas eu acho que ainda é uma empresa bastante hierarquizada e que, ao passo que tem muita gente da geração Y e gente aí entrando como aprendiz como geração Z. Né? Então, eu acho que a simplificação, a agilidade, e eu gostei muito da palavra de protagonista, porque nós simplesmente nos negamos a nos conformar com a situação em que parecia que nós estávamos. Né? Nós parecíamos que nós estávamos com um retorno absurdo do que foi produzido para a Páscoa, com o consumidor triste, frustrado no domingo de Páscoa, sem não só a representatividade da data, mas também o compartilhamento da refeição em família, do ovo de Páscoa, que causa tanta alegria para as crianças, nós simplesmente não nos conformamos e dissemos, vai ter Páscoa sim. Nós criamos, inclusive, 2 hashtags, vai ter Páscoa e a outra teve Páscoa. Porque depois, eu digo uma coisa para vocês, eu tive dificuldade de achar os ovos para doar, na quantidade e no compromisso que nós assumimos. Então, eu diria que esse protagonismo de não aceitar, apesar das circunstâncias todas contrárias a que uma determinada coisa sucedesse, se mostrou um desafio extremo, mas superado e que é possível. Mas só com simplificação, principalmente das relações, das conversas, do acesso entre as pessoas, totalmente com um achatamento da hierarquia que simplesmente não existia nesses dias. E que, obviamente, com uma atitude protagonista. Eu vou fazer porque eu preciso, isso vai dar certo, porque esse é o compromisso que eu assumi. Então, eu acho que isso muda aqui. E o nosso esforço aqui, como área de assuntos corporativos, que tem também carrega muito dos propósitos sociais da corporação, nosso desafio, alto desafio, é que a gente não deixe a bola cair e que a gente continue sustentando uma posição como essa pós-Covid, porque o consumidor vai querer biscoito Oreo, ele vai querer clube social, ele vai querer Trident, ele vai querer Halls, ele vai querer Traquinas, e ele vai continuar consumindo os nossos produtos. E
as nossas marcas, elas são, muitas delas, de impulso, né? E sendo de impulso, ou seja, o consumidor está passando em um determinado lugar e vê a nossa marca, e é essa presença massiva para que o consumidor possa consumir os nossos produtos na hora que ele bem entender durante o dia. Né? Então, eu fico muito feliz com isso, porque eu gosto das relações simples. Né? Gosto das relações simples, pouco hierarquizadas, em que a gente possa olhar um para o outro e, de fato, fazer aquilo que somos no nosso âmago, que é seres humanos. Né? Porque todos nós, uma coisa como essa nos iguala, né? Apesar de toda a dificuldade das pessoas numa situação de vulnerabilidade, seja de saúde, seja econômica, mas isso nos iguala tremendamente, o que é muito bom para a gente recuperar esse senso de coletividade. Gente, posso só para você, aí você encerra, Luciana, só queria dar uma amarradinha aqui de tudo que eu aprendi, que cada webinar a gente aprende, sabe? Por isso que a gente não deixa de fazer, porque a gente aprende muito. Então, eu diria assim, do que vocês falaram, como é que eu olharia o futuro? Ser inconformado sempre. Não aceitar, ter muita determinação e tudo que é nesse item número 1, que é sermos sempre inconformados. Muita conexão com a sociedade, aí inclui o consumidor e toda a cadeia, muita conexão. E muita agilidade. Só que isso vai ser sustentado pela confiança e pela cooperação. Se eu pudesse resumir, eu colocaria essas questões aí que eu achei bárbaro, que eu estou levando para mim. Né? Então, Áurea, escreve um mission statement pós-Covid. Vamos escrever. Cabe à marca também assimilar tudo isso e comunicar isso para os consumidores, dar visibilidade para todas essas questões, para o propósito e construir a reputação e a conexão com os clientes, né? Acho que é importante essa parte também, porque não adianta também, quer dizer, adianta de um certo lado, todo esse movimento interno, mas é importante também que ele seja externalizado para poder dar credibilidade para a marca e para o propósito, para a história toda que está ali naquela empresa e naquela marca, né? E para que a organização possa cumprir o seu papel, e que é um papel social. Eu acho que uma organização, antes de tudo, ela cumpre um papel social. Ela dá emprego, ela gera renda, né? Ela tem um papel social. Gente, a conversa tá posso só falar a última frase? Pode? Eu acho que as organizações, elas têm que mostrar que elas realmente se importam com as pessoas. Eu acho que essa a diferença. E nessa que nós vamos tem que ser verdadeiro isso. Se elas se importam com as pessoas. É isso aí, muito bem. Então, chegamos aqui no nosso limite de tempo, né? Eu queria agradecer muitíssimo a Maria Cláudia, a Ana Luísa e também a Áurea, que dividiu comigo. Nós estamos aí nessa parceria com esses webinars, faremos outros. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil. E vocês querem falar uma palavra final, agradecer e despedir. Eu quero dizer que apesar de toda a dificuldade, eu me sinto muito reenergizada com tudo que está acontecendo e eu acho que abre um caminho não só para a empresa que eu represento, mas abre um caminho novo para a humanidade, de uma convivência diferente a partir dessa dificuldade, dessa crise coletiva que nós vivemos. Ana? Eu falo que a minha crença ainda é que as transformações serão significativas e positivas. Eu não sou otimista, eu tenho esperança. O otimista acredita que as mudanças vão acontecer por si só. Eu acho que não. Eu acho que a esperança é você fazer a sua parte para que haja transformação. E eu acho que as transformações serão positivas. Tem muita transpiração para isso acontecer, né? Com certeza, com certeza. É nosso 5% de inspiração e 95% de transpiração, não é? É isso aí. Gente, nós queremos agradecer demais, né, Luciana, e agradecer muito a Maria Cláudia, a Ana, a Luísa, né? Eu acho que a gente todos que acompanharam. Tem muitas perguntas bacanas aqui que, né,
que não vai dar tempo da gente trabalhar, mas eles só têm a agradecer a vocês. E eu saio daqui energizada, eu saio daqui inspirada, né? E com muita esperança. Né? Então, eu agradeço muito a presença de vocês. Vamos em frente. Valeu, obrigada, pessoal. Tchau, uma boa noite para todos. Obrigada. Obrigada tchau. por quem assistiu. Um abraço, gente. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada a todos que participaram pelas perguntas. Obrigada a todos. Obrigada, Tchau, pessoal. gente. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Beijos.